الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني وقال عليه الصلاة والسلام حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وقال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Caros irmãos, todos os louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala, Senhor dos mundos, beneficente e misericordioso, Senhor do dia de julgamento, aquele a quem adoramos e a quem imploramos ajuda. E que as bênçãos sejam derramadas ao mais nobre dos mensageiros, Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Prezados irmãos, dentre os versículos do Coran, o livro em que Allah subhanahu wa ta'ala menciona que por mais que as pessoas queiram extinguir a verdade, é uma questão de tempo. A verdade sempre irá prevalecer e terá a supremacia. Terá a supremacia. O Coran. Portanto, este é o versículo que Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كان زهوقا. Diga ao Muhammad, جاء الحق, a verdade chegou, وزهق الباطل, e a falsidade desvaneceu, desapareceu. إن الباطل كان زهوقا, a falsidade, a tendência, o destino final é desaparecer. A verdade sempre irá prevalecer, uma questão só de tempo. E o Coran está repleto de incidentes similares. Exemplo prático de Nabi Yusuf, ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam. Todos sabiam que ele estava na verdade, que ele era honesto, que ele não esteve envolvido em traição, que ele não traiu o seu mestre, o seu amo, que ele que foi seduzido e não ele que seduziu. Até chegou o momento em que simplesmente ele foi preso e depois o rei mandou soltar ele da cadeia. Ele disse: não, eu não quero sair da cadeia. Eu quero que a verdade se estabeleça. E a verdade se estabeleceu. No tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, o profeta trouxe a verdade. A verdade foi considerada como falsidade, como uma religião que estava a separar daquelas que eram práticas costumeiras, daquelas que eram costumes, daquilo que era a prática constante e reiterada. É uma religião que está a separar o pai do filho, a mãe da filha, dos parentes dos outros parentes. Mas a verdade sempre prevaleceu, foi uma questão de tempo. Portanto, não vai ser diferente. A justiça vai prevalecer, por mais que leve tempo. Allah disse isso no Coran: وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Não pensem que Allah está desatento, que Allah está negligente quanto àquilo que os injustos praticam.
Allah diz, innama nuakhiruhum, nós estamos a protelá-los, estamos a dar mais tempo. Assim como Allah diz, não é? وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ. Não pensem que aqueles que descreram, Allah está a dar longevidade a eles. لا تحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. Esta chance que nós estamos a dar a eles não é que é bom para eles. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. Nós estamos a dar essa chance para eles. Vão continuar a praticar o pecado e o errado. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. E eles terão um castigo severo e doloroso. Vários são os exemplos. A conquista de Meca, profeta sallallahu alaihi wasallam. Há vezes, o que eu quero aqui dizer, há vezes em que a verdade só demora a chegar, mas ela vai chegar. A verdade vai chegar. A verdade, Allah diz isso, menciona no Corão, yuriduna an yutfi'u nur Allahi bi afwahihim wallahu mutimmu nuri walau kariha al-mushrikun. Eles pretendem apagar a luz de Allah com o sopro das suas bocas. Você não consegue nem apagar uma lâmpada soprando com a sua boca. Você não consegue. Allah está, é verdade que é uma metáfora que Allah usou. É uma figura de estilo. Yuriduna yutfi'u nur Allah. Eles pretendem apagar a luz de Allah bi afwahihim, com as suas bocas. Ulama explicam de várias formas. Com as suas bocas, falando para apagar a luz de Allah, falando porque você tem melhor retórica, porque você é mais eloquente, porque você está numa posição privilegiada, porque você controla os mídias, passa o que você quer, o que você não quer não passa. Prezados irmãos, primeiro ponto, o conhecimento liberta. Quando a pessoa tem conhecimento, por mais que seja renitente, o conhecimento dele vai lhe libertar. Por isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, talabul ilmi farida. Outra narração vem, farida ala kulli muslimin wa muslima. É uma obrigação a busca do conhecimento para todo muçulmano. Era suficiente. Mas o profeta disse, a toda muslima também. Ir à busca do conhecimento é uma obrigação. E a verdade, o conhecimento libertou as pessoas todas. Nós podemos olhar para aquilo que era o Islã antes, aquilo que era a prática dos mushrik antes da vida de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ainda em Meca. Como é que as coisas funcionavam? São tantos exemplos na história do Islã, até Allah revelar versículos do Corão para chamar a atenção. Não é este comportamento. Melhorem a vossa conduta. Vamos ver vários exemplos. A menina ou a mulher não tinha valor. Nós todos sabemos disso. A mulher não tinha valor. O Islã é a religião que defendeu o direito da mulher. Veio a verdade, defendeu o direito da mulher, este direito foi estabelecido. O Islã que estabeleceu isso, porque a mulher não tinha valor. Por isso que era até herdada, era tratado como objeto. Era herdada. Mulher, eu herdei, esposa, a minha madrasta. O pai faleceu, o enteado podia herdar a sua madrasta. O Islã veio, eliminou isso. Não havia limite de casamento poligâmico. O Islã chegou, limitou. Ei, não, há limite. Elas não podiam herdar. Práticas que até hoje nós vemos em algumas famílias que dizem muçulmano. Privação de herança. Privar herança porque nós investimos muito no teu casamento. Pai faleceu, a tua parte já foi contigo porque investimos muito, demos um casamento de luxo. Então você já não tem que herdar porque nós não aproveitamos nada. Ele investiu no teu casamento. Herança é após a morte. Por mais que haja partilha antes, não se chama de herança. Herança é após a morte. Depois daquela pessoa partir deste mundo, o que ele deixou é chamado de herança. O que for a se distribuir antes é partilha. Portanto, pode ser em conformidade, não é? A lei de Sharia, ou por outra, pode ser de acordo com como o pai achar que deve partilhar, ele pode fazer.
Mas quando a pessoa morre, o destino daqueles bens já estão estabelecidos pelo Sharia e devem ser obedecidos aquilo que o Sharia mencionou. Allah subhanahu wa ta'ala diz como era no Jahiliya: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. Quando recebia uma boa nova, Allah diz: وَإِذَا بُشِّرَ, quando recebia uma boa nova, que a tua mulher deu luz a uma menina, ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا, a cara deste pai ficava completamente escura, não é? Com angústia, triste, e ainda dizia: ayumsikuhu ala hunin, será que eu vou manter esta menina, minha filha, na humilhação e desgraça? Por ter uma menina é uma humilhação, é uma desgraça. Am yadussuhu fi turab, ou vai lhe enterrar viva. E era o que faziam. Por isso que Allah diz: wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Quando essas recém-nascidas forem questionadas por Allah no dia de Qiyamah: por que pecado vocês foram mortas? Por que pecado vocês foram enterradas vivas? Era prática. O Islã veio, a verdade chegou e prevaleceu a verdade. Aqueles costumes todos foram eliminados. O profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou o valor de ter filhas. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: aquele indivíduo que tiver filhas, educou as filhas, deu educação adequada e fez-lhe casar com essa boa educação, ana wa huwa kahatayn fil jannah, eu estarei assim junto dele, bem próximo no Jannah. O profeta sallallahu alaihi wasallam, depois de transmitir esses valores na conquista de Meca, ou antes da conquista de Meca, depois do tratado de Hudaybiyah, o tratado que vocês conhecem muito bem, as cláusulas, nós vimos passagens em que os sahabas estavam a disputar quem vai pegar aquela menina para cuidar dela, porque não tinha pais. Já disputavam por causa dessas virtudes que o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam havia mencionado. Elas não tinham direito à herança. No momento de divórcio, elas eram completamente privadas. Allah subhanahu wa ta'ala revelou o versículo do Coran chamando a atenção. Hoje nós até vemos, quando há ruptura, falar até costumes, quando há um noivado, depois há uma ruptura e houve troca de presentes neste casal, que seria um casal a posterior. Quando há uma ruptura, então cada parte faz questão de devolver tudo o que o outro entregou, o que o outro ofereceu. Ou até diz: diga-me quanto você gastou comigo para eu devolver. E essas práticas até foram passadas para o casamento. Você deu um dote, pagou o dote. Quando chega o momento de divórcio, você deu joias, então você exige todas aquelas joias. Allah subhanahu wa ta'ala revelou versículos do Coran: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. Vocês não, ولا تنسوا الفضل بينكم. Allah diz: olha, é um momento de separação, é um momento de divórcio. Voltamos ao ponto aqui, que é costume que nós temos, baseado naquelas tradições que nós muito bem conhecemos as suas origens, falar que o divórcio é problema. Eu tenho dito e repito: o divórcio não é problema, o divórcio é rahma. O divórcio é baraka. O divórcio é uma facilidade que Allah subhanahu wa ta'ala proporcionou. Allah não ia legislar uma coisa feia. Allah não é dependente para legislar uma coisa feia. Por que Allah faria isso? Allah não é dependente. Tudo que Ele legislou é bom para nós, por mais que não gostemos. Mas Allah já salvaguardou isso. Há vezes em que vocês não gostam de algo, que aquilo seja benéfico para vós. Há vezes em que vocês vão gostar de algo, que aquilo não é benéfico para vós. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah conhece, vocês não conhecem, vocês não sabem. Portanto, aqui Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer: no momento de divórcio, você ofereceu alguma coisa a ela, fala ta'khudhu minhu shay'a, não leva nada daquilo que você ofereceu. As mulheres não tinham direito. Allah revelou o versículo do Coran: olha, elas têm direito.
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Elas têm direitos iguais aos dos homens. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. O homem tem um grau acima, que é o grau de responsabilidade de sustentar a ela. Portanto, ela não tem o dever de sustentar o marido, a não ser que seja uma caridade da parte dela. A não ser que haja um acordo no casal em que acordam que a mulher também vai trabalhar. Olha, se você vai trabalhar, vamos ter problema em casa, vamos ter deficiência em casa, vamos acordar que as despesas vão ser partilhadas. Sim, há responsabilidade. Não é aquilo que vincula. Ela trabalha, o que ganha é para ela. Sim, desde que o acordo tenha sido este. Porque ela tem responsabilidades na sua própria casa. Allah subhanahu wa ta'ala revelou este versículo: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Allah revelou o versículo: لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا. Elas não tinham direito nem sequer de dote. O Islã veio e deu este direito de dote. Elas não tinham direito de escolher com quem casar. Não podiam. Aquilo que hoje, às vezes, também fazemos, forçamos as nossas filhas a casar com tal fulano. Não é? Case com esta, tem que casar com este indivíduo, ou casa com aquela. Vemos famílias forçarem, não é? Sobrinhos, forçarem sobrinhas a casarem-se entre elas. Olha, escolha, todos nós temos essa liberdade de escolher com quem casar. O Islã veio e trouxe, veio uma senhora, uma menina, veio queixar ao profeta sallallahu alaihi wasallam: Ya Rasulallah, o meu pai obrigou-me e fez-me casar com alguém que eu não gosto. Tem que gostar. Viu para gostar? É preciso gostar de quem você só ouviu, não viu. Islã não é aquela coisa, bloqueio, não é. Os tabus que nós trazemos, que fiquem lá nos nossos. O Islã não é isso. Viu, gostou. Veio falar para o profeta sallallahu alaihi wasallam: Ya Rasulallah, eu vou casar com Ansari, uma Ansaria. O profeta disse: você olhou para ela? Olhou? Disse: olhei. Olhou bem? Disse: sim, olhei. Disse: vai ver bem, porque a Ansar tem tido uma mancha nos olhos. Olha a profundidade. Não estou a dizer para começarem a aumentar a graduação de óculos, não. Nós somos obrigados a baixar os olhares. Está no seu lugar. Mas se trata de um propósito são. Sharia. Se trata de um propósito são. Não é problema vir alguém para a sua casa, quer ver a sua filha para casar. Não é problema. Deixa ela. Pode ver. Se você quiser, se achar que ela também tem a mesma pretensão, não há nenhum problema. Portanto, elas não tinham direito de escolher com quem casar. Veio essa senhora, apresentou este caso ao profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam mandou chamar o pai. Disse: desfazer este casamento. Ela não está satisfeita. Como é que vai desfazer um casamento se divórcio não é bom? As mulheres já vão... Vocês podem até pensar: olha, Sheikh, você tem muito esses exemplos. Foge. Irmãos, são problemas da nossa sociedade. São hoje, não sei quantas, 2 ou 3 chamadas. Hoje eu recebi 3 chamadas. E eu já ganhei... Há situações que vêm para boa situação. As minhas consultorias eram todas de borla. Mas nós ganhamos hábito de fazer o quê? Pagar. E eu já disse: olha, a minha consultoria, este assunto de divórcio, não estou a fazer marketing. Assuntos de divórcio são assuntos que levam muito tempo e nós fazíamos isso. Leva muito tempo fazer acompanhamento, chama o noivo, o marido, chama a esposa, não se pode decidir porque, olha, não há casamento que as pessoas devem ficar presos para sempre porque um não quer dar divórcio. Não há isso. E eu, alhamdulillah, já disse, e já estamos a fugir, e eu gosto, já estou a ter um pouquinho de folga, porque eu cobro. Quanto ainda não disse, só ouvir cobro já foge. As tantas são 100 meticais, não é? 200, não é $50. Quanto é que é $50? Chega a 1000 meticais, $50. Não, né? Está bem, mas 1000 está na moda. 1000 está na moda. Portanto, são casos, chefe, tem assunto. Estou a dormir, liga-me 2 da manhã. Eu penso que é algum janaza. O que se passa? Está a chorar, chefe? Quer tratar assunto de divórcio? 2 horas.
Está-me a ligar 2 horas. Depois, aquela voz, naquela hora, escuta-se uma voz feminina. E conseguem ter impacto de consequência. Passamos por essas situações. Portanto, é comum. Vem outro dizer, eu não vou dar divórcio. Mas vemos que há uma injustiça. Há uma injustiça de várias formas. Eu tenho dito, há situações que podem ser precavidas antes do casamento. Vocês sabiam que o Islã há um acordo escrito? O Islã dá essa prerrogativa de um acordo escrito antes do casamento. Se você cumprir esta condição, o casamento vai manter. Mas se você sair desta linha, nós podemos terminar o casamento. Você assina. Está resolvido o problema. Não vai precisar de mim depois. Não vai precisar de nenhum álimo depois. Sabia que você, este poder de talaq, pode passar para alguém da tua família, o teu guardião? Pode. Pode. Chegou o momento de há um incumprimento, o tipo não quer divorciar e ela não pode fazer a vida dele por causa do ciúme excessivo. Há mecanismos que se acionam para resolver esses problemas. Portanto, nós temos as práticas do Jahiliya trazidas hoje e oprimimos filha de alguém. E, pela ironia do destino, as mesmas pessoas passam por situações com as suas filhas que elas fizeram para as suas esposas. Allah faz essa volta. Hoje você está a oprimir a tua esposa e você tem filhas. Amanhã a tua filha vai ser feita a mesma coisa. Vêm pessoas, pais, que pronunciam palavras de kufr, de tão desesperados que ficam por causa da situação que as filhas passam nos casamentos, nos lares. É como se fosse uma empregada que veio para a família. Antes de casar, diz que podia estudar, não há nenhum problema. Depois de casar, não pode estudar. Estudar é haram. Por quê? Porque quando estudar vai se expor, ela usa pardá, quer ser tratada com uma ginecologista, mulher. Se aquela ginecologista não estudasse, como estaria lá para lhe atender? Quem disse a mulher não pode estudar? Quem disse a mulher não pode ter esse status? Nós não conhecemos a nossa história, somos ignorantes, desculpa o termo, não estou para ofender, somos ignorantes ao mais alto nível. Abdullah bin Zubayr está a relatar de Aisha, qualidade desta senhora, o domínio que esta senhora tinha em várias matérias. Homens, sahabas, iam perguntar a Aisha pelo domínio de ciência islâmica que ela tinha, de várias áreas, até literatura. Tinha um domínio muito aprofundado. E nós hoje dizemos que a mulher não pode estudar. Esteve um senhor no meu escritório a proferir palavras de kufr, meus irmãos. Porque a filha, quando casou, houve um acordo que ela podia continuar a estudar. Depois de casar, já não pode estudar. Então, olha, como é que você já está lá casado? Não tem nem como tirar a minha filha por... Olha, conforme dissemos, há mecanismos antes do casamento. O Islã acautelou situações. Há mecanismos antes do casamento. Esses contratos devem ser elaborados. Contratos antes do casamento. Casamento é um contrato. É um contrato em tudo. No nosso direito civil, assim como no direito, chama-se Aqdun Nikah, um contrato de casamento. São vários exemplos práticos que nós podíamos aqui trazer para partilhar com os irmãos, para ver que haja uma correção nesta situação. Portanto, o que eu gostaria de dizer, prezados irmãos, o tema da minha conversa, curtíssimo, que é o tempo, é da verdade. Irmãos, peço que parem de fazer barulho. Está a fazer ablução, mantenha-te em silêncio a fazer ablução. Está na casa de Allah. Barulho tão alto. Aqui está-se a falar palavras de Allah e do seu mensageiro. As pessoas estão a fazer barulho lá atrás. Peço silêncio, respeito pelo menos pelas palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam. Aí em cima, irmãos, parem de conversar. Se acham que devem conversar, venham na hora de salat. Quando estivermos a começar a falar, para nem sequer terem recompensa de Jumu'ah, porque não vão ter essa recompensa, ficam aqui a conversar. É lamentável esta situação, prezados irmãos. Então o que eu gostaria de deixar aqui como mensagem, por mais que demore, a verdade sempre chega.
Por mais que demore, a verdade sempre chega. Nós temos uma preocupação grande. Estava aqui um grande álimo nosso, um amigo meu, que eu tenho grande preocupação em termos daquilo que é preocupação que ele também tem, 2, 3 semanas atrás. E disse, há assuntos que são pertinentes, nós nos preocupamos, debatermos, não é, que são de maior benefício para a nossa comunidade. De facto, eu concordo. Há vezes em que nós escorregamos, saímos daquilo que são os limites. Obviamente, há um reconhecimento quanto a isso. Mas há uma preocupação muito grande. Qual é a preocupação maior que nós temos aqui no nosso país? União. Pois não? União. Isso também vai chegar. A verdade, por mais que não haja, mas a verdade vai chegar a todos. Como o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, "La yadkhulanna hadha din min kulli baitin." Este din vai entrar em todas as casas, seja a casa de alvenaria ou seja a casa de matope. O Islã vai chegar, a verdade vai chegar. Nós recebemos, estou a falar isso por causa do Ramadã, está à porta. O Ramadã está à porta. Seja o início do Ramadã, seja o fim do Ramadã, dias de Eid, temos aquela divisão. Será que não tem, se a verdade prevalece, será que não temos como ultrapassar essa situação? Obviamente que temos. O que nos faz não resolvermos esse problema? É por causa das nossas posições. Só. Minha posição particular que deve prevalecer. Nós recebemos, alhamdulillah, neste país, na cidade de Maputo, um dos maiores alimos Hanafi do mundo. Digo, do mundo. Um mais humilde que pode imaginar. Um grande consultor de vários bancos islâmicos no mundo, Mufti Taqi Uthman, um reconhecido, um álimo do Paquistão. Esta questão de lua foi trazida neste encontro, a porta fechada, num hotel que vocês muito bem conhecem, e colocaram esta questão lá. Mufti, grande Mufti da escola Hanafi. Mufti, temos um problema muito grande neste país, que é lua. Uns seguem lua de Meca, outros querem lua local. Como é que temos que fazer? Não vou responder. Vão à busca dessa resposta. Vão procurar palavras severas que este Mufti proferiu para este grupo restrito que estava lá reunido. E digo, a manga madura cai sozinha. Há vezes que não precisamos nem abanar a árvore. Cai sozinha. E vocês vão ver. Ao me procurar, talvez hoje ou amanhã, para me dar alguma informação por causa dessa manga madura que vai cair. Mas, o que acontece? Nós vemos pessoas quando estudam, podem estar amarradas. Mas quando este conhecimento lhes apoquenta a mente, o conhecimento lhe liberta. Então, o haq é um. Há razão estar de um lado? Repito, há razão sim. Há razão? Há razão. São questões hermenêuticas, questões de interpretação, mas esta interpretação é flexível. O que significa é flexível? Não há problema na escola em você deixar um e optar por outro, porque os dois estão dentríssimo da interpretação do profeta sallallahu alaihi wasallam. Mas nós queremos um bem comum. Qual é este bem comum? União de todos. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun. Portanto, a resposta nós já temos, só que está fechada com 7 chaves. Ajudem-me, não é? Vamos nos ajudar todos a encontrar esta resposta. Vamos ver quão interessante é esta resposta. O que o Mufti Taqi Uthman disse acerca desta posição. E como consequência, nós vimos o conhecimento que liberta algumas mesquitas na zona nortenha a mudar de posição. Foi a posição do Mufti Taqi. Alhamdulillah, as pessoas entenderam que de facto e tomaram uma posição diferente. Nós não estamos obrigados, por isso estou a fazer menção. Há interpretação diferente? Há interpretação diferente. Há o corte, please, pega deixa. Há interpretação diferente? Sim, há interpretação diferente. Mas nós queremos aquilo que une a nós. E nós encontramos de um grande jurisconsulto islâmico, um dos maiores mufti da escola hanafita do mundo, que esteve aqui em Moçambique, que deu essa resposta. Ajudem-nos a encontrar essa resposta. Talvez possamos, de forma conjunta, sem olhar, porque todas as posições, salvaguardo, todas as posições são baseadas na interpretação, assim como quando o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para os sahabas, vão fazer salat no Banu Qurayza, façam salat al-Asr
no Banu Qurayza. Sahabas saíram para fazer Salat al-Asr no Banu Qurayza. A hora da Asr chegou antes deles chegarem no Banu Qurayza. Uns disseram, nós vamos fazer Salat aqui, por estar na hora da Asr. Outros disseram, nós não vamos fazer Salat aqui, nós vamos para Banu Qurayza, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse. Quando chegou lá, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que, ok, pela interpretação, os dois estão certos. Mas o profeta tinha um propósito. O profeta tinha o propósito deles terem essas duas posições? Não. O profeta queria que eles fizessem o Salat. Portanto, há essa interpretação sim, mas um bem comum que a escola advoca, que a posição da escola, essa escola Hanafi, esta posição da escola Hanafi, não do Shafi, Maliki, Hanbali, mas sim da escola Hanafi, que diz que nós temos que optar por esta posição. Mas o que eu quero aqui dizer, nós queremos alcançar um bem comum, sem olhar para as falhas dos outros, mas sim olhar para aquilo que é positivo e todos nós estarmos de mãos dadas. Quando isso acontecer, nós temos que nos abraçar, não quer dizer que agora também não podemos, mas vamos nos abraçar, vamos nos felicitar, que inshallah vamos caminhar pelo mesmo caminho, mas o TPC que fica aqui é cada um procure qual foi essa decisão que possa beneficiar a todos nós. Faça tadhkuru nama aqulu lakum